Bem-vindos a mais um grupo terapêutico. Eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo e terapeuta. Esse é o meu canal. Hoje, com muita alegria, nós iremos trabalhar sobre dependência emocional. Talvez seja a sua situação, talvez uma pessoa que você conheça, talvez você queira se informar um pouco mais sobre esse assunto que sempre é visitado nas nossas sessões de terapia. Pessoas de todas as classes sociais, todas as idades, acabam de algum modo experimentando em suas vidas ou no contexto onde eles estão inseridos a dependência afetiva, a dependência emocional. Daqui a pouco eu vou colher as pessoas aqui, né, para participarem, as pessoas que já participam do nosso grupo do WhatsApp, pessoas que vêm também de outras localizações das minhas redes sociais, por exemplo, para juntos construirmos muito bem esse assunto, esse conteúdo, encontrarmos soluções e, claro, quanto mais informações nós tivermos, mais propriedade nós teremos para resolver e segurança, para chegarmos junto a uma qualidade maior em nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos, participem, deixe aqui embaixo os comentários de onde vocês são, a importância desse vídeo e como, de algum modo, nós colaboramos com você. Vamos lá então, sejam bem-vindas. Daqui a pouco o pessoal acredito que vai entrando, mas quem não conseguir entrar depois eu deixo aqui gravado também, tá bom? E de 0 a 10 para vocês, quanto que é importante o assunto relacionado à dependência emocional? 10 de... Muito bem. Vocês estão ouvindo barulho de motinha aqui, daqui a pouco é pamonha. Acontece de tudo aqui. Mas vamos lá então. A gente acredita que seja de fato um assunto muito importante. Se não é conosco, é com alguém que a gente conhece. Se não é nenhuma das duas opções, é muito importante nós termos isso em mente, porque é um dos assuntos mais debatidos nas sessões de terapias, não apenas na minha, mas com os meus colegas. Eu acho que um dos assuntos mais visitados nesse ano, em pesquisas do Google também. Vou trazer alguns artigos aqui para vocês darem uma olhada. E está sujeito a todas as pessoas, em qualquer classe social, em qualquer ambiente, a estar exposto a uma possível dependência emocional, a se ver numa situação de dependência emocional e muitas vezes sem força, sem coragem, sem ferramentas para conseguir sair. Ok? Vou começar a compartilhar aqui então a tela do nosso sistema aqui para a gente ir para os nossos slides. Papel e caneta aí, Gi? Muito bem. Vejam se vocês conseguem ver o meu slide, porque a minha câmera não está... Agora sim está dando retorno para mim. Consegue ver? Perfeito. Deixa eu só dar uma atualizada, porque tem duas coisas gravando aqui. Estou compartilhando a minha tela com vocês e também estou gravando a tela num segundo plano. Então eu vou deixar bem aqui no cantinho, para depois eu tirar. E essa tela aqui eu vou deixar aqui embaixo. Pronto. Vamos entender então, pessoal, a origem, identificação e principalmente a resolução dos traumas, perdão, aqui é trauma emocional, dependência emocional. Mas vocês vão ver que está bem interligado uma coisa com a outra. Eu encontrei dois artigos, um fala sobre a dependência emocional de uma revisão sistêmica, a Gi sabe muito bem, porque ela é professora universitária, o tanto que essas pesquisas, esses levantamentos bibliográficos são importantes para a gente ter um panorama de recorrências, quanto que a ciência também está contribuindo para desmistificar, identificar e resolver esses assuntos. Mas de modo muito específico também, eu peguei um voltado a possíveis fatores e consequências nos relacionamentos conjugais. Também nós vamos encontrar algumas coisas publicadas sobre dependências emocionais num âmbito de trabalho. Não é? Também eu vou tentar trazer alguns fatores aqui para vocês entenderem que, como uma das primeiras afirmações que eu falei hoje, nós estamos sujeitos, não apenas na vida sentimental amorosa, mas também em outros ambientes. Deixa eu só aceitar quem é essa pessoa aqui. Já volto aqui para os slides. Peraí, como que eu faço isso? Deixa eu parar de compartilhar. Volto para o Google Meet.
Aceito essa pessoa que está entrando e já volto para cá, quer ver? Uhum. Silvânia, bem-vinda, boa noite. Estamos bem no comecinho, não perdeu quase nada, tá bom? Fique à vontade. Agora eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Voltando então para os nossos slides. Vou deixar essa janelinha aqui para vocês terem, ser mais fácil para eu voltar para o Meet quando alguém entrar. Tudo bem, pessoal? Anotem aí. Definição de dependência emocional. É um padrão de comportamento em que uma pessoa prioriza excessivamente as necessidades do outro, negligenciando as próprias, por medo ou abandono da rejeição. Aqui está bem claro, pessoal, que há duas coisas que estão acontecendo. Uma é a pessoa está priorizando o outro e ela está esquecendo-se dela. Quando eu tive uma gafe, bem no comecinho aqui, que eu falei traumas emocionais, e vocês estão vendo aqui bem no início, porque eu peguei o slide anterior do grupo anterior, do tema anterior, só adaptei para esse, para manter as mesmas configurações, acabei deixando traumas emocionais e fiz essa gafe. Entretanto, na minha cabeça já estava ali em algum momento fazer essa ponte. É o que eu vou fazer isso agora. Podemos entender que lá os traumas emocionais, eles podem ser, sim, já antecipando aqui o assunto, a origem para que a gente tenha propicialmente um cenário de dependência emocional. Quando eu vou lidar com os meus clientes que lá nas primeiras idades, a primeira infância, a primeira fase da vida, encontram traumas que são voltados a tios, vós, irmãos mais velhos, pai, mãe, é natural que no desenvolvimento disso, a criança, diante daquela agressão, ela sinta a raiva dela, por medo, e está bem aqui, ó, do abandono, da rejeição, da falta de proteção que aquelas pessoas causavam para ela. Com a impressão, né? Porque ninguém garante, não é porque é pai e mãe que há proteção, que há segurança, que não vai haver abandono e não vai ter rejeição. Mas no universo de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, é isso que ela entende. Então, diante de um trauma, pode ser que nós preferimos guardar os nossos sentimentos, eu já falei isso em uma outra oportunidade sobre traumas emocionais, sentir raiva de nós mesmos, nos culpar por aquela situação que nós passamos, ao invés de ter raiva, ter um ódio, verbalizar, expressar aquela dor que nós estamos sentindo desses nossos familiares, dessas pessoas. Quando essa pessoa vem, agora nós estamos de fato falando de dependência emocional. Não é diferente, ela já tem um cenário onde o padrão de comportamento dela é priorizar o outro e negligenciar as suas dores, as suas vontades, porque ela tem um terceiro ponto aqui, medo de receber um abandono ou uma rejeição. Faz sentido para vocês? Falem comigo. Sim, balançando a cabeça aí. Então vamos lá. Como prometido, vamos identificar, pessoal, como que isso acontece em nossas vidas. Medo é o mais comum, medo de ficar sozinho. Quando eu tenho medo de ficar sozinho, automaticamente eu posso me sujeitar a estar com qualquer pessoa. Dificuldade em tomar decisões sem validação alheia. Parece sutil, mas acontece. Qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos que alguém interceda, intervenha, valide para que a gente se sinta, é isso mesmo, eu vou comprar, nossa, é isso mesmo, eu vou fazer tal coisa. Nós não temos aquela ponte direta de eu quero, eu posso, eu vou lá e compro porque tem um benefício para mim. Eu preciso de um amigo, eu preciso de um referencial para me validar.
Isso aqui envolve coisas pequenas, mas até mesmo maiores. A compra de uma casa, de um apartamento, um namoro. Já houve casos de pessoas deixaram de viver bons relacionamentos porque uma amiga não aprovou. Afinal das contas, essa amiga, e não é novela, gente, vocês já sabem o que aconteceu nessa história que já pegaram, não é novela, mas acontece. A pessoa acabou ficando com essa pessoa que a amiga queria e estava precisando da validação. Ok? Deixa eu aceitar quem está entrando. Ok. Vamos lá. Continuando, pessoal. Idealização do parceiro ou relacionamento. Nós já conversamos um certo momento sobre idealização e projeção das pessoas. Eu olho aquela pessoa, eu vejo que ela tem o potencial de entrar com os seus valores, a sua história, aquilo que eu acredito para, de algum modo, preencher esse vazio que eu tenho. Então, estou idealizando, aquela pessoa vai fazer algo por mim. E a projeção é bem parecido, mas eu projeto também, com tudo que eu tenho, aquilo que eu quero com essa pessoa. A pessoa mal falou com você, só deu um bom dia, você já está pensando, né, na aliança. É uma brincadeira, mas quando a gente fala de dependência e estamos falando ligada a traumas emocionais, tem uma ponte aqui, tá bom? Continuando. E é muito comum nas pessoas que têm uma identificação com dependência emocional, elas não levarem em conta os hobbies, os amigos e a vida pessoal. Vamos entender isso melhor. Vamos imaginar que a gente tenha uma bateria, como o nosso celular, não sei vocês, mas eu deixo meu celular carregando durante a noite, para quando eu acordar estar 100%. Lógico que das 9 horas da manhã a gente tem que carregar de novo. Não sei o meu celular assim, eu não sei como que é o de vocês. Vamos imaginar que essa projeção, que essa vontade de agradar, essa vontade de colocar o outro por medo do abandono e rejeição, essa vontade de sempre projetar no outro aquilo que está faltando em mim, tudo isso aqui faça com que você gaste a sua bateria sem você sair do seu quarto, sem você fazer um esforço. É automático. E de onde você vai tirar energia para fazer um hobby, para ter um círculo de amigos saudáveis, para ir para uma academia, para fazer uma atividade física? Não tem energia. A sua energia psicológica está completamente ligada àquilo que está no mundo da imaginação. E isso eu ainda estou falando de identificação. Daqui a pouco a gente vai falar de fato quando a pessoa está dentro da dependência emocional. Como que ela sai disso? Aqui a gente só está identificando. Já há um consumo excessivo de energia psicológica, que a pessoa se sente muitas vezes amarrada, essa é a sensação que as pessoas relatam na terapia, diante dessa identificação com a dependência emocional. E por último, um comportamento também muito comum nessas pessoas é o sofrimento intenso após o término ou conflitos. Na verdade, ela vai evitar ao máximo o conflito, porque ela quer agradar, porque ela quer se sentir protegida, ela acostuma ou ele com migalhas. Estou falando ela porque estou generalizando. Mas, gente, devagar aqui, porque também os homens têm muita dependência emocional, ok? Não é exclusividade das mulheres. Isso aqui tem que ser de algum modo, e estou intervindo agora na minha fala, deixar bem claro. Não é as mulheres apenas que têm dependência emocional. Homens também, e eu deixei bem claro ali no começo, não diretamente como estou falando agora, dividindo em gêneros, mas todo mundo está sujeito a estar exposto, se identificar, desenvolver e lutar para sair dessas dependências emocionais. E aí, quando há esse término que ela evitou tanto, muitas vezes, há um sofrimento, há um luto, há um processo ali que se instala de um sofrimento muito grande, porque era pouco, era uma projeção, era uma idealização, eu gastava energia, mas era o que eu tenho. E agora, o que eu faço sem isso? Então, a dependência emocional, ela costuma também trazer outros braços, outras ramificações de dores emocionais. Ok?
Continuando, vamos ver as frases. Eu sempre trago aqui para vocês algumas contextualizações de frases, né, para a gente entender como isso pode estar exposto, sutil, e muitas vezes a gente não percebe, e muitas vezes a gente até percebendo não leva em consideração. Sem você eu não sou nada. Essa música sertaneja, né? Deve ter alguma que começa com isso aqui, eu tenho um refrão. Prefiro sofrer com você do que ficar sem você. Esse aqui, se for uma estrofe, esse aqui com certeza é o refrão. Prefiro sofrer do que ficar sem você. Eu prefiro levar até as últimas consequências, mas eu não posso ficar sem você. Vamos voltar ali à definição antes de ir para a próxima página. É um padrão de comportamento em que a pessoa prioriza excessivamente o outro, negligenciando as próprias, ou seja, por medo de abandono e de rejeição. Perfeito? Tomar uma aguinha para descer isso aqui, né, gente? Não é fácil. Continuando. Como a dependência emocional é gerada? Dei aqui para vocês um pequeno adendo sobre possibilidade de traumas emocionais. Pode potencializar, sim, uma pessoa a desenvolver isso com mais facilidade. Entretanto, a gente entende que em todo o percurso da nossa vida há altos e baixos, há ciclos fechando, iniciando, alguns precisam de algum modo de uma radicalidade, outros gradativamente vão sendo sumindo, né, dispersando em nossas vidas. Entretanto, a baixa autoestima e a insegurança, elas podem também acompanhar todo esse nosso percurso. Nós ficamos doentes, os nossos familiares ficam doentes, questões financeiras, rompimento de laços de amizade, por exemplo, da infância, que agora não temos mais, ou amigos da faculdade, ou pessoas que eram próximas que simplesmente, por mal entendido, ou simplesmente foram embora no silêncio, pode, e outras situações, desenvolver em nós uma baixa autoestima e insegurança. Também, trauma do abandono, né? A infância e relacionamentos passados. Tudo isso aqui acumulado pode, num certo momento de, vamos dizer, uma fraqueza, um momento que a gente está mais debilitado, um momento que a gente está passando está mais introspecto, aí nós temos um bom cenário para desenvolver uma dependência emocional. Por que isso, Guilherme? A gente não é autossuficiente? A gente não consegue gerir as nossas emoções? Não. Não. A gente não nasceu com isso aqui como um protocolo, um manual e codificado dentro do nosso sistema. Nós vamos aprendendo. São habilidades. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vai desenvolvendo a baixa autoestima e insegurança. Por isso que muitas pessoas vêm para a terapia porque precisam de uma ajuda, sozinhas não estão aguentando. E aí, não apenas isso, mas traumas emocionais, esses períodos de oscilações emocionais que nós passamos, é natural, pode ser um excelente cenário para começar e originar as dependências emocionais em nossa vida. Também influências externas. Como assim? Tem uma cultura romantizada de amor como sacrifício. Eu falava isso um tempo desse atrás, que observe que num namoro ou num simples ato de ficar, já há ali, muitas vezes, a necessidade de eu não vou fazer tal coisa, eu tenho que romper com tal pessoa, eu não posso seguir tal pessoa, eu não posso me vestir desse jeito, eu não posso ouvir essas músicas, porque meu namorado, meu ficante, o meu noivo, o meu marido não gosta. Tá, tudo bem, mas se a gente aprofundar a partir dessa ótica aqui de uma cultura romantizada de amor como sacrifício, nós vamos entender que tudo tem um início e tudo se desenvolve. Vai chegar uma hora que isso vai se transformar em regras interiores dentro de nós. Nós não estamos mais na presença dessa pessoa, ela está trabalhando, ou ela está, sei lá, mas ainda estamos sobre uma regra psicológica romantizada que eu tenho que me sacrificar.
Eu não posso fazer aquilo que eu. Nossa, eu não vou comer tal coisa porque talvez eu vou ficar gordo, vou ficar barrigudo, essa pessoa não vai me querer mais, vai me trocar. Então, vou lá e me sacrifico na academia, me sacrifico na minha dieta. Ah, eu não vou, talvez, naquela festa, que eu quero tanto, é só ali uma cervejinha, é só um churrasco. Eu não vou porque tal pessoa não gosta que eu vá. Mas você nem talvez tentou apresentar e falar, olha, é importante, vamos comigo. Não, eu gosto de comer tal coisa. Não, ali já virou uma regra para você que você tem que sacrificar. Olhar um pouquinho uma camada abaixo, você vai entender que eu estou supervalorizando o outro e eu estou inferiorizando a minha vontade. Sendo que o natural seria, por mais que sejam duas pessoas diferentes, a gente entrar num consenso. Eu quero, está tudo bem eu comunicar. Se ela falar não, eu vou tentar de algum modo argumentar. Isso é liberdade, certo? Podemos negociar, podemos entrar num acordo, não já de antemão eu me rebaixar porque eu sei que o outro não gosta, o outro vai ficar chateado. Nossa, eu não vou usar essa roupa porque ele falou que não gosta, ela não gosta que eu me vista assim. E aí, gente, a gente pode acreditar que isso é um amor. Não é amor, isso aqui é prisão. Prisão psicológica, isso aqui tem um fator externo que potencializa mais ainda aquela inferioridade. Ainda dentro desse caso, a gente vai perceber, deixa eu abrir um parênteses, deixa eu só ver aqui o horário, um parênteses que, se começar isso no namoro, a gente não identificar e não intervir, pode ser que lá na frente, essa mulher, ou esse marido, né, que a gente já está agora casado, vamos entender nessa visão hipotética aqui, nesse progresso, essa pessoa se torna a regra para mim. Então, eu não posso fazer mais nada se não for com essa pessoa, se essa pessoa não provar, se ela não gostar. E eu? O que eu gosto? Chega um certo momento que talvez venha uma ruptura, os dois não dão mais certo, vem um divórcio. E aí, quem sou eu? Eu não tenho mais identidade. A dependência emocional é uma das principais, um dos fatores mais deprimentes que ela pode deixar, além da depressão, desculpa a redundância, mas seria de fato uma perda da identidade da pessoa, porque ela esvaziou completamente em nome desse amor como sacrifício, chegando num certo período da vida que ela não sabe mais quem é ela viveu a vida do outro. Continuando, porque a gente tem bastante coisa aqui, falta de autonomia emocional na criação familiar. Não acontece por acaso. As nossas famílias também tiveram um poder muito grande e eu não posso, como terapeuta, como ser humano, jogar toda a culpa sobre eles, porque nós somos a primeira geração que fazer terapia e ter acesso à terapia é uma qualidade hoje. Né? Ou você falar com uma pessoa e ela fala, nossa, eu faço terapia, opa, mais 1000 pontos. Né? Só que os nossos pais, a geração deles era, eu tenho que trabalhar. Então, não vamos jogar tanto peso neles. Entretanto, é aquilo que nós já sabemos. Nós aprendemos muita coisa relacionada à vida sexual, à vida financeira, à vida conjugal, à vida emocional, a partir daquilo que nós observamos, escutamos e olhamos as consequências desses adultos que fizeram parte da nossa vida. É a nossa vez de ser adulto e a gente não sabe ser diferente. A gente apenas só reproduz, por mais que a gente não concorde. A não ser que a gente tenha desenvolvido flexibilidade, a gente tenha observado outros fatores, tenha trabalhado a sua própria autonomia. Ok? Até aqui? Não vou entrar porque já daria mais uma hora, né, de apresentações. Continuando. Gente, vocês estão aí? Falem comigo. Pode abrir o microfone. Sim, Mirtz. Gi, Lu, quem mais está aqui? Silvânia. A Gi entrou por outro, né? Perfeito. Impactos na vida dessa pessoa. Relacionamentos tóxicos. Já a desgraça já não está tão grande, vai ficar pior a partir de agora, porque ela costuma atrair, isso está voltado também aos traumas emocionais, uma outra pessoa que pode ainda mais potencializar isso. Já não há um cenário ali caótico para a pessoa produzir a dependência emocional,
vem uma outra pessoa, né, e oferece para ela o cenário perfeito para ela desenvolver isso. Como? Uma situação onde ela fique submersa, é uma situação abusiva, que ela tem, por mais que ela veja que é abusiva, ela tem medo de sair daquilo, e vai viver a vida dela inteirinha assim, a não ser que tenha uma intervenção. Aqui, pessoal, aqui eu deixei bem claro, né? Permanece em situações abusivas por medo da solidão. Teve uma fase da minha vida que caí na loucura de começar a atender casais, né? E é impressionante porque ainda acompanho alguns casais, sim, mas não como antes. Mas você vê muito bem isso daqui acontecendo. Tá um gato e rato, né? Tá uma situação ali onde os dois estão se machucando. Entretanto, nenhum dos dois querem sair daquilo. Prefere às vezes parar a terapia porque eles percebem que a terapia vai levá-los a tomar uma decisão, lógico. Entretanto, eles rompem com o terapeuta é o inimigo, é o vilão. Por quê? Porque os dois têm medo de ficarem sós. Triste isso, não é? Saúde mental também é uma consequência dessa dependência emocional, com certeza. Ansiedade, depressão, estresse crônico. Essa pessoa está sempre em alerta. Essa pessoa está sempre ligada. Essa pessoa não dorme. Essa pessoa não sai de casa. Essa pessoa ela não come. Ela deixa de comer para fazer aquilo que o outro gosta. Aí, isso aqui não é amor. Isso aqui não é de fato uma entrega. Isso aqui é uma aniquilação, muitas vezes, da sua identidade. Qual que seria uma definição mais próxima de um bom relacionamento? Duas pessoas livres, que nas suas escolhas decidiram estar juntos, sabendo das suas diferenças e abrindo mão muitas vezes das suas vontades para criar algo maior para os dois. Fora isso aqui, pessoal, já corre um pouco para 60%, 40%, 70%, 30% e por aí vai. Deixa eu aceitar mais uma pessoa. Val, seja bem-vinda. Nada. Pode interagindo aqui com a gente, tá bom? E aí, pessoal, nós temos então esse cenário onde também, terceiro ponto aqui, a estagnação pessoal. Deixar de crescer profissional e emocionalmente. É uma consequência. Quando a gente vai fazer uma anamnese com uma pessoa que chega até nós numa clínica ou no atendimento do plantão psicológico, né, que eu trabalhava muito na época da pandemia, algumas perguntas objetivas são bem direcionadas e têm que ser feitas ali para a gente direcionar também o nosso trabalho e nos prepararmos. Além das perguntas voltadas ao suicídio, alimentação e tudo isso que é bem tabu, nós perguntávamos como que estavam as realizações pessoais. Muitas vezes a estagnação estava presente, porque ela deixou de viver por causa essa dependência emocional para que o outro vivesse. Só que isso não garantiu nada. Isso só deixou ela para trás. Foi um sacrifício que ela fez em nome de uma dependência. Onde talvez um cenário que eu falei há 2 minutos atrás seria perfeito os dois crescerem juntos. Continuamos, tá bom? Porque ainda temos mais coisas aqui. E agora sim, nós identificamos, nós observamos quais são os indícios, qual é o cenário perfeito para a implementação dessa dependência emocional, quais são as consequências disso. E agora, claro, pessoal, a gente tem que encontrar um caminho para sair dessa coisa, não é? Senão a gente está lascado em nossa vida. Retomando para quem chegou. Dependência emocional, ela pode acontecer em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer fase da nossa vida, independente de classes sociais. Ah, é só pobre que tem dependência emocional. Não. Ah, é só rico. Tem uma perspectiva que só os ricos. Não, é todo mundo.
Ah, Guilherme, mas tem idade? Não podemos dizer que aquela criança de 4, 5 anos que gosta só daquela coleguinha, aquilo ali é uma dependência emocional. Não podemos ainda, porque ela está num desenvolvimento psicológico, ela está tendo as primeiras experiências emocionais. Mas quando identificamos isso, Guilherme, quando está prejudicando outras áreas, ela está deixando de viver, como a gente viu no slide anterior, ela está sacrificando uma espécie de amor sacrificial, mas isso não é de fato um amor. E também nós identificamos que ela, por medo de ficar sozinha, de sentir solidão, ela prefere ficar com essas migalhas que ela recebe do outro. E também observamos que facilmente ela pode se transformar numa vítima de predadores que se alimentam de pessoas que têm dependências emocionais. Aí o caos está perfeito, né? Já não estava bom, aí chega uma pessoa que joga uma bomba de amor, a gente já trabalhou isso em alguma das aulas, essa pessoa começa a desenvolver de fato na prática tudo aquilo que ela tem já indícios. Claro, o background ali de fundo seria o quê? Traumas emocionais, as causas familiares, aquilo que ela observou e por aí vai. Então, como superar então caminhos para resolver dependências emocionais? Primeiro, autoconhecimento. Na escola a gente não aprendeu, na catequese, nos devocionais, talvez ali nos cultos, com um amigo, mas não na prática, pessoal, que você tem que fazer isso, 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 isso. Então, autoconhecimento, muitas vezes a gente só foi atrás quando a gente não tinha mais nenhum recurso. Quando tudo que a gente acreditava ruiu e a gente conseguiu suportar o máximo possível. Aí sim, talvez a gente pode ter recorrido a se autoconhecer, que não é fácil. Então, identificar esses padrões repetitivos. Eu sempre me relaciono assim, as pessoas sempre fazem isso comigo. Por que as pessoas sempre têm de me trair, me deixar? Por que eu tenho medo que elas me deixem? Porque entre todas, por que na minha cabeça sempre eu quero sempre deixar os outros felizes, eu vou ficar feliz assim? Até tem, deixa eu abrir um parênteses aqui, não me responda, mas traga na sua cabeça quem são as 3 pessoas que você mais ama na sua vida. Não me fala, só pense, as 3 primeiras pessoas que vocês mais amam. Também não me respondam, mas dentro dessas 3, você é uma delas? Mais um parênteses dentro do parênteses. É uma colcheia, seria isso? Não lembro. Mas seria. Nós aprendemos muitas vezes na nossa espiritualidade que temos que amar o outro, mas para amar o outro, a gente tem que entender que a gente tem que ter uma identidade, uma segurança, uma estabilidade para a caridade ser verdadeira. A caridade e a verdade, elas andam juntos. Então eu tenho que estar muito bem de mim para poder sim ali amar o outro. Entretanto, eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que respeitar, eu tenho que me entender, eu tenho que resolver as minhas pendências emocionais. Agora, a partir do momento que eu não me amo, eu sempre coloco os outros em primeiro lugar, estamos, a partir dessa visão aqui, propensos, sim, a desenvolver, talvez em nossa vida, em algum momento, uma dependência emocional de alguém, de um fato, de uma situação, de um trabalho, de um emprego, uma situação bem problemática, a gente ficar com essas migalhas. Então, não é errado se amar, não é errado se cuidar, não é amar, não é errado ter autoestima, não é errado acostumar-se. Quem faz terapia comigo, eu sempre repito isso. Acostume-se a estar bem. Não é errado, é o caminho mais certo. É aqui, nesse cenário, que sim, aí você vai poder amar o outro. Com segurança, com estabilidade, colocando limites. Então, a gente tem que, voltando aqui, o autoconhecimento, ele é a primeira ponte para você começar a resolver isso. E aí dentro, identificando esses padrões, que sempre busca pessoas indisponíveis. Não vou entrar nisso aqui, que daria mais 1 hora de live. 2. Autoestima. Praticar autoamor e autocuidado. Terapia, vou puxar a sardinha aqui, hobby, afirmações positivas.
Por quê, gente? É como se fosse aquela briga de corda, eu não lembro, na minha cidade chamava cabo de guerra, ficam as crianças puxando de um lado a corda e as crianças do outro. Quem não tinha tanta força caía numa poça de lama e apanhava da mãe quando chegava em casa, porque a roupa da uniforme da escola era branco, né? E a lama era vermelha. Acontece a mesma coisa, você já está perdendo, você já está começando o jogo a 1-0 praticamente. Coloque hobbies, afirmações positivas, coloque coisas que você goste, coloque a terapia, que também vai ser um profissional que vai falar, opa, peraí, você está me dizendo que você está vivendo isso e está gostando? Não estou gostando, ótimo, vamos falar sobre isso. Que aí do outro lado vai começar a equilibrar e talvez com a sua disciplina, com seu autocuidado, autoconhecimento, comece a ganhar e te tirem dessa dependência emocional, desses padrões repetitivos que sutilmente estão ali, mas ao mesmo tempo parece um paradoxo, estão muito manifestos. Ok? Terceiro, limites saudáveis. Põe limite. Aprenda a dizer não e priorizar as suas necessidades próprias. Quem participou da última aula aprendeu a falar não sem se sentir culpada ou culpado, a triar problemas para não ficar para você e direcionar. Então aprenda a falar não. Aprenda a não pagar. Né? Não, eu pago para ver. Vamos ver onde que isso aqui vai. É um bom cenário para você estar exposto a essas situações. 4. Fortalece amizades e atividades independentes do seu parceiro ou parceira. Vai voltar um pouco aquilo que eu falava no slide anterior. Ah, eu não vou para academia porque minha esposa não vai. O problema é deixa ela gorda aí. E vai lá, vai para academia. Ah, eu não vou tal lugar porque meu marido não gosta. Tá tudo bem, convida ele, fala para ele da importância. E vai, eu não estou pedindo para você ser tão petulante, assim, radical, mas pelo menos converse, fala da importância, negocie, mas você que está própria de si mesmo, você sabe da sua necessidade, você sabe que aquilo vai te fazer bem. Se eu fosse falar aqui, ainda de um outro braço que não apareceu, mas é consequência de um abuso, de um relacionamento tóxico, ou até mesmo relacionamento com pessoas que são narcisistas, aí é caótico. Nem terapia essa pessoa vai conseguir procurar, infelizmente. Porque o outro consegue fazer uma lavagem cerebral. Não, eu sou seu terapeuta. Não, mas conversa comigo. Não, mas não vai lá com as suas amigas, não, porque a gente compra uma cervejinha aqui, eu ponho uma carninha ali e a gente come aqui. Essa pessoa é a referência dela. Ela expõe que ela é a pessoa sã, ela é o modelo, ela tem a régua da perfeição e as outras pessoas que são aproveitadoras, manipuladoras, persuasivas, viciantes. Então, não vou entrar aqui também, talvez seja um assunto para a próxima, né? Como identificar, sair de relacionamentos abusivos e com pessoas narcisistas. É um tema muito alto agora no Google, tá bom? E tem vindo muito também na terapia. E claro, pessoal, vou voltar ao assunto, a terapia. Você pode até ter vontade, você pode até se identificar, você pode até talvez fazer aqui um esforço para sair dessa situação, mas sem alguém ali, um profissional, para puxar de fato, te ajudar a clarear o próximo passo, fica muito difícil. Não vou dizer para você que precisa do psicólogo para resolver isso. Não. Quantas pessoas conseguiram sem? Entretanto, a gente está falando de qualidade, de sair de vez, de ter uma continuidade, de ter não é só sair de uma forma redonda para entrar numa forma quadrada. É, de fato, resolver isso para a sua vida e tem que ter qualidade. Nesse caso, o psicólogo pode sim, a terapeuta pode ajudar muito a resolver todas essas questões e lhe dar uma qualidade progressiva e estável, na sua vida. Vamos continuar. E agora vou abrir para vocês perguntarem, né? Eu quero que vocês também tragam para mim o que vocês anotaram, o que foi importante, como esse assunto né? Temos aqui algumas pessoas que são clientes, que são da área da saúde também.
quão é importante para vocês essas informações sobre dependência emocional. Podem abrir a câmera também, né? Pode pentear o cabelo aí, escovar os dentes, passar um perfume. Podem abrir também o microfone, falem com essa voz maravilhosa que vocês têm. Mas agora é a hora que a gente tem, nos últimos minutinhos do nosso encontro, e a gente também trazer um pouco da nossa visão sobre aquilo que nós entendemos hoje, aquilo que identificamos e aquilo que vai ajudar daqui para frente em nossas vidas e as pessoas que estão ao nosso redor. Que bom. Vai sair do ciclo. Como você falou, já está saindo, né? Falta só. Essa aula talvez ajudou um pouquinho mais ainda nesse progresso seu. Parabéns. Obrigado por ter coragem, né, e confiar também no nosso profissionalismo aqui de compartilhar conosco algo tão pessoal, algo tão delicado que você está passando, né? E seja sempre bem-vinda, né? Daqui a pouco, quando terminar aqui, eu vou passar para você também o grupo do WhatsApp que a gente tem ali, acho que são 30 ou 40 pessoas, e recebem sempre o meu link aqui, tá bom? Como a gente viu hoje na aula, eu girei em torno daquilo que são as sensações dela. Medo de ficar só, medo de desagradar, e ela colocando isso numa balança, ela vê que muitas vezes é mais fácil ela estar sobre ali uma situação deplorável, porque pelo menos ela tem um teto, ela tem um alimento, ela tem um cuidado, ela tem um básico. Se ela sair daqui, ela vai ter o quê? O que há depois daquela porta? É liberdade, mas o que eu faço com essa liberdade? Eu nunca senti essa liberdade. Então, talvez aqui, claro, eu não consegui me aprofundar muito, eu fiquei só mesmo essas sensações mais fortes e que são as primárias, medo muitas vezes. Medo de estar errada, medo de estar enganada, e ela olha no retrovisor e fala, não, mas talvez essa pessoa mude. Não, mas talvez tal coisa vai acontecer, talvez ele melhore. E aí vai anos e anos e anos e as coisas só ficam piores. Não sei se eu respondi, Lu, mas sim, Giovana, Mirtz, Gisele, fiquem à vontade também quiser contribuir conosco aqui, né? Obrigado, Lu, obrigado, Val. Quando eu falo assim, vocês quiserem, é tipo assim, vão, eu quero. Brincadeira. Enquanto vocês se organizam aí, olha, né, complementando, a dependência emocional é o padrão arrependido, é um padrão, mas como todos os padrões, pode sim ser mudado. A valorização, a identificação das suas vontades, você saber que você é uma pessoa que tem um contexto, tem uma história, tem sonhos, tem metas, tem objetivos, tem coisas a serem realizadas, tem valores. Você é uma pessoa que está nessa situação, mas isso não te define. Também a independência emocional, ela traz relacionamentos mais saudáveis e satisfação pessoal. Então procure. Quantas pessoas relatam, Guilherme, mas eu não sei para onde começar, eu só tenho as mesmas amizades, é só o meu. Procure, vai lá, procure outro grupo. Procure onde as pessoas estão fazendo algum hobby, caminhada, por exemplo. Vai, se identifique. Faz uma aula experimental numa academia, num grupo de dança. Pega, né, conversa com alguém ali, né, faz um esforço de sorrir, eu sei que é difícil, mas vai, tenta se socializar, vai abrindo portas, saia essa visão péssima que você tem sobre você mesma e mesmo, que está cada vez mais condicionando você a continuar nessa situação. E o amor mais importante é o que você tem por si mesmo. Foi aquele pequeno exercício que eu falei para vocês, das três pessoas que você mais ama no mundo, qual dessas é você? É a primeira, a segunda, a terceira ou não está entre essas três? Não é? O relacionamento tóxico, ela até foi um questionamento que uma vez a pessoa me falou, que às vezes a primeira identificação que a gente tem diante de um relacionamento tóxico é que uma pessoa está sofrendo e a outra está causando. Tá, é um relacionamento tóxico. Entretanto, a gente nunca pode partir desse princípio como psicólogo, como terapeuta. A gente tem que ver como que está esse relacionamento, porque pode ser que sejam duas pessoas que se amam,
mas os comportamentos que eles estão reproduzindo no relacionamento é de inimigos. Então, há um relacionamento tóxico, mas são os dois que estão causando e são os dois que estão sofrendo. Às vezes, só uma pessoa procura terapia. Eu não posso, talvez, falar, você está num relacionamento tóxico. Minha visão seria mais integrativa. Está difícil, né? Está muito complicado, mas vamos ver, você que está aqui na terapia, onde você está sofrendo, o que você está causando também. Se possível, o seu parceiro ou parceira quiser participar de uma sessão para a gente entender melhor isso. Aí, o tóxico seria isso. É uma sensação onde a pessoa não consegue ter a sua liberdade garantida, ela está sujeita, dona Mites e demais participantes, a viver um padrão que o outro exerce, e ali ela está, de algum modo, exposta a cada vez mais perder a sua identificação. Em linhas gerais seria essa. Agora, um exemplo, eu não posso colocar o exemplo de algo que, né, é sigilo de uma terapia, mas podemos dizer que muitas vezes a pessoa deixa os seus pais, vai morar com essa pessoa, ela já traz muito encargos emocionais dessa família de origem. Quando ela vai morar sob o mesmo teto de uma outra pessoa que ama, que se apaixonou um dia, ela começa ali a revisitar algumas lacunas. Essas muitas vezes são potencializadas por essa pessoa que ela escolheu e acaba ali sendo imposto um ritmo, um cronograma, um clima naquele novo lar onde é insuportável estar. Aí volta a questão aqui que a Luciana trouxe, que as pessoas muitas vezes elas ficam com essa visão romântica das coisas, essa visão de medo, como eu trouxe também, que é preferível estar aqui porque eu não sei como é ser livre. Então, muitas vezes, o relacionamento tóxico, dona Mites, corta até mesmo a percepção de futuro dessa pessoa. Eu não consigo me ver lá na frente, eu não me consigo ver feliz. Eu não sei o que fazer com essa liberdade. Eu prefiro ficar aqui. Pessoal, chegando então ao fim da nossa hora, né, faltam 2 minutos, deixo com vocês essa afirmação, que é cuidar de si mesmo primeiro. Não é errado, pessoal. Você não está indo muitas vezes contra ensinamentos que muitas vezes foram nos pregados, que a gente tem que amar o outro em primeiro lugar. Somos nós que temos que ser amados para poder dar aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente está cheio. Este é o único amor que nunca vai te abandonar. Então, os caminhos que nós temos construindo com a participação de vocês aqui, aquilo que está no referencial teórico, aquilo que a gente foi colocando da prática clínica, entendam que coloquem-se em situações onde você se ame. Parece uma coisa muito pequena, mas quando você vai no supermercado e você compra aquele sabonete, aquela pasta de dente, aquela folha, aquela fruta que você vê e bate o olho, nossa, como queria, aquilo é um autocuidado, aquilo ali é uma autoestima, aquilo ali é um autoconhecimento. Eu estou me amando, uma coisa de R$ 3, isso mesmo. Não é ir lá e ir no Coco Bambu, Madeiro ou qualquer outro restaurante aqui de Campinas, né, que é referência nossa aqui, que é caro e vou me esbaldar, vou deixar 400, 500, R$ 600. Starbucks, por aí vai. Não é isso, é no dia a dia. Imagine que a nossa coluna ela não é feita apenas de osso. Ela tem articulações, vértebras ali, pastilhas, né, bem hidratadas, que fazem com que ela tenha uma locomoção para os lados, para frente e para o lado, mas também suporte o peso. O que eu estou querendo fazer com essa analogia aqui, né? Eu estou querendo dizer para vocês que a rigidez, nesse caso aqui, não vai trazer flexibilidade nenhuma. É necessário ter momentos contínuos, permanentes, disciplinadores de autocuidado em nossa vida. É 2 minutinhos a mais que você está tomando um banho, mas deixa aquela água cair. Não vai alterar em nada na sua conta de energia. Fica tranquilo. Mas aqueles 2 minutinhos, talvez, com uma sensação de prazer, de autocuidado que durante todo o dia você não teve. Eu estou falando aqui de coisas corriqueiras, um chocolate, né? Uma visita a uma padaria que você nunca foi, um cappuccino que falaram que é bom. Estou falando de coisas caras.
sai de si mesmo, sai dessa visão apenas que você tem a partir da dependência emocional, que você gradativamente vai criando coragem, vai criando amor próprio, vai criando uma situação de autoestima permanente